Evangelho de Lucas, capítulo 11, e eu peço aos irmãos a gentileza de me acompanharem na leitura que farei do verso 1 ao verso 13, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação, Verso 5: Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo, verso 9: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amado Deus, nessa noite queremos bendizer o teu santo nome, porque ninguém pode ser comparado ao Senhor. O Senhor é único. E embora, Deus, muitos povos na terra cultuem seus próprios deuses, os seus deuses não podem falar, os seus deuses não podem ouvir, os seus deuses não podem fazer o que eles pedem. Somente o Senhor pode fazer isso. E somente, ó Deus, aqueles que creem no Senhor têm a maravilhosa bênção de serem acudidos pela sua misericórdia. E aqui nessa noite está reunido o seu povo, Pai, reconhecendo que o Senhor é grande, que o Senhor é excelso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é único e que ninguém pode ser comparado ao Senhor por tamanho poder que o Senhor tem. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Nessa noite aplique a sua palavra aos nossos corações e estimule as nossas vidas, ó Deus, para que vivamos uma vida realmente marcada aos pés de Jesus, suplicando pela sua misericórdia, pela sua sabedoria, em meio a este mundo no qual nós estamos vivendo. Nós dependemos do Senhor, e é sobre isso que pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus, o seu único Filho. Amém. Amém. Irmãos, este texto é um texto em que Jesus, a partir do capítulo 9 de Lucas até o capítulo 19 especialmente, narra a trajetória de Jesus, que está saindo da região da Galileia até a região da Judeia. E neste curso ele tem muitas experiências. E embora a viagem era uma viagem difícil, muitas vezes feita a pé, caminhando, com o sol do dia, o frio da noite, Jesus, em muitas ocasiões, ele parou para orar. Ele parou para buscar a Deus. E os discípulos observavam aquilo, como Jesus valorizava a oração em meio às tarefas do seu dia a dia. E como diz o texto, no verso 1, um dos seus discípulos resolveu pedir para que Jesus os ensinasse a respeito de oração, assim como João fazia também com seus discípulos. Esse era um costume rabínico. Os rabinos, eles tinham uma fórmula de oração que eles deixavam registrada para didaticamente instruir os seus discípulos sobre uma vida religiosa realmente bem orientada. E Jesus andava com seus discípulos, os seus discípulos viam Jesus valorizando a oração, buscando a presença do Pai. No entanto, eles não tinham uma fórmula que desse para eles a segurança de como se colocar diante de Deus em oração. E no anseio de aprender a orar, então um dos seus discípulos faz esse pedido, e a partir de então
Jesus dá algumas instruções a respeito da oração para esses discípulos, e são justamente essas orientações que se aplicam também a todos nós nessa noite. O verso 2, Jesus começa dizendo que a oração ela deve começar com a seguinte sentença: Pai, santificado seja o teu nome. A primeira instrução que Jesus dá aqui diz respeito à relação que nós construímos, edificamos, fortalecemos com o nosso Deus. E ao buscarmos a presença de Deus em oração, antes de apresentarmos a Ele a conta da CELG, a conta da Saneago, antes de nós apresentarmos a Ele as contas que nós temos para pagar no nosso dia a dia, os dilemas do nosso trabalho, da nossa faculdade, quem sabe problemas pessoais, a primeira coisa que nós devemos apresentar diante de Deus são palavras de reconhecimento quanto à grandeza, a majestade, o senhorio, o poder dele. O nome, ele não servia e não serve apenas para a identificação de uma pessoa, mas ele serve também para descrever uma pessoa. E aqui Jesus instruiu seus discípulos a recorrerem a Deus chamando-o de Pai, não apenas de Senhor, mas de Pai, porque Deus é Pai. Foi Ele quem nos criou, e pelo Espírito Santo nós nascemos para viver com Ele por toda a eternidade. Isso mostra a grandeza do amor, da misericórdia, da graça de Deus que fora derramada sobre todos nós. E Jesus diz: santificado seja o teu nome. Ora, o nome de Deus, Yahvé, é um nome santo, tão santo que os judeus temiam referir a este nome por receio de usá-lo de maneira indevida, porque o nome de Deus é um nome santo. Por que razão Jesus está dizendo aqui: santificado seja o teu nome? Porque, irmãos, é preciso acompanhar as nossas orações o anseio de ver o nome de Deus santificado no meio de uma geração que não considera Deus como Ele é. O mundo em que nós vivemos é um mundo que não respeita mais a Deus, não teme mais a Deus, e é por isso que se orgulha dos pecados que cometem. E muitas vezes até nós mesmos, quando perdemos a noção de quem é o Senhor, nós não nos relacionamos com Deus como convém, não nos relacionamos com Deus da maneira como a palavra de Deus nos orienta a relacionar com Ele. Tanto é que na oração, se fizermos uma estatística, talvez 90% das nossas orações são ocupadas com os pedidos voltados para a nossa necessidade. Gastamos muito pouco tempo adorando a Deus por quem Ele é. Gastamos muito pouco tempo adorando a Deus pela sua fidelidade. Se as coisas estão indo muito bem, nós alegremente oramos agradecendo a Deus e louvamos a Deus. Mas quantas vezes nós fazemos isso quando nós estamos passando por dias difíceis? Ora, Deus não muda, embora as nossas circunstâncias mudem. E a palavra de Jesus aqui aos discípulos é: antes de vocês se considerarem as suas necessidades, considere quem é o Senhor. Porque a perda dessa noção, dessa percepção, alterará toda a nossa conduta em relação à oração. Deus, Ele é Senhor. Deus, Ele é poderoso, Ele é Pai, Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com as nossas necessidades. E uma vez considerado o fato de que Deus é quem é, a segunda instrução que Jesus dá nessa relação do homem com o seu Deus, ainda no verso 2, é: peçam a Ele, venha o teu reino. Jesus é o agente do reino de Deus na terra. A primeira palavra de Jesus no capítulo 4 de Mateus, na pregação de Jesus, lá na região da Galileia, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus é aquele que traz o reino de Deus à terra, e Ele reformula, Ele reorganiza todo o fundamento da relação do homem com Deus, a partir do estabelecimento do reino, do governo, do senhorio de Cristo, sobre aqueles que estão destinados à salvação. E o pedido aqui, que deve acompanhar as nossas orações, é: Pai, santificado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Eu considero quem é o Senhor, eu sei quem é o Senhor, e é por isso que eu recorro ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza.
Em segundo lugar, Jesus está dizendo que nesta relação precisamos suplicar a Deus que seja manifesta a sua vontade sobre nós, que o reino de Deus venha, e Ele venha por completo, e Ele governe as nossas emoções, os nossos desejos, porque até este momento somos governados pela nossa própria natureza pecaminosa, e nós não viveremos uma vida espiritualmente saudável se o governo de Deus não for estabelecido no nosso coração, assim como Jesus disse aos discípulos: o reino de Deus está em vocês. É o Espírito Santo quem nos orienta, é Ele quem nos regenera, é Ele quem nos convence do nosso pecado, é Ele que nos leva quebrantados aos pés da cruz. E este governo de Deus é que nós precisamos ansiar através das nossas orações. Nem sempre a nossa vontade é realizada, porém a vontade de Deus sempre é realizada, e essa vontade ela é perfeita, boa e agradável para todos nós. Antes de qualquer assunto na oração, Jesus está dizendo aos discípulos que eles devem orar adorando a Deus e pedindo que o reino dele, o governo dele, o senhorio dele seja estabelecido sobre a nossa própria vontade. Então Jesus aqui no primeiro momento, ele estabelece como nós devemos nos relacionar com Deus através da oração. Em primeiro lugar, tendo como referência o Senhor, adorando por quem Ele é. Em segundo lugar, a segunda parte do texto, verso 3 e verso 4, Jesus agora muda a perspectiva. Uma vez que nós consideramos a Deus, agora nós vamos considerar a nós mesmos, as nossas próprias necessidades. E ele cita aqui 3 dimensões da necessidade humana. A primeira necessidade que ele cita aí, verso 3, é a necessidade essencial, aquela necessidade básica que toca todos os nossos dias. Por isso ele diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Nós não devemos transformar a nossa vida num estado intensivo de ansiedade por conta daquilo que ainda haverá de acontecer, se porventura vier a acontecer. Nós precisamos viver a nossa vida olhando para o nosso dia a dia. Você sabe que o ressentimento nos prende ao passado e a ansiedade nos prende ao futuro. Tanto o ressentimento quanto a ansiedade tem o potencial de roubar de nós experiências significativas no presente. E essa é a razão porque muitas vezes somos ingratos para com Deus, porque não percebemos, à luz daquilo que já temos recebido, aquilo que Deus realmente tem feito para suprir a nossa necessidade. A gente olha para o futuro, contemplamos coisas que ainda não foram realizadas, desejos que ainda não foram realizados, realizações que nós, desde o início da nossa vida profissional, ainda não conquistamos, e nós perdemos a noção de quantas coisas boas Deus tem feito no nosso dia, nesse dia chamado presente. E a instrução de Jesus é: peça a Deus que supre a sua necessidade deste dia. Qual é a necessidade que você tem hoje? Qual é a necessidade que você tem para essa semana? Apresenta isso para Deus e deixa que a cada dia Deus acrescente, conforme a sua bondade, aquilo que você necessita. Mas confiado naquilo que Deus pode fazer hoje na sua vida, certo daquilo que Deus tem feito hoje na sua vida, não deixe de reconhecer a grandeza, a majestade e o poder de Deus, e pedir que a vontade dEle seja estabelecida sobre a sua vida. Em segundo lugar, verso 4, ele agora toca não mais na necessidade física, material, de suprimentos, de provisão diária, mas uma necessidade espiritual. Ele instrui os discípulos para que peçam a Deus perdão pelos seus pecados. Nós somos um povo pecador. Nenhum de nós pode colocar as mãos no peito, olhar para os céus e dizer: eu sou santo, livre do pecado. E o pecado, muito mais do que manifestações de comportamentos, o pecado, antes de comportamentos, é um estado espiritual no qual o pecado exerce influência. A nossa natureza é corrupta, nós somos incapazes por nós mesmos de discernirmos, no meio das experiências do dia a dia,
qual exatamente é a vontade de Deus para nós, se Deus não revelar para nós. E guiados pelas nossas emoções, guiados pela nossa própria natureza, nós violamos as leis de Deus, nós violamos a vontade de Deus e pecamos contra Deus. Nós violamos o direito do outro e ofendemos as pessoas, machucamos as pessoas e estabelecemos uma relação de competitividade, de ciúmes, de iras, de discórdias. E sem percebermos, estamos acumulando pecados diante do Senhor. E nós não podemos deixar de pedirmos a Deus: Senhor, supre a minha necessidade diária, mas sobretudo perdoa os meus pecados, porque eu preciso do perdão do Senhor. E o perdão de Deus, que cancelou, como diz Paulo em Colossenses, que cancelou o escrito de dívida que constava de ordenanças e que nos era prejudicial. Jesus subiu naquela cruz, sendo encravado naquela cruz, todo o escrito de dívida que era contra nós, e Ele cancelou, Ele anulou, neutralizou todos os efeitos eternamente condenatórios que pesavam sobre nós. Ele derramou o seu sangue, com o seu sangue Ele cobriu todos os nossos pecados, e é somente em Jesus Cristo que nós temos perdão dos nossos pecados e a oportunidade de vivermos verdadeiramente uma vida consagrada, abençoada, santificada, de modo que nós não podemos ignorar esse princípio na oração: Senhor, perdoa os meus pecados. E essa é a razão porque em todos os nossos cultos nós reservamos um momento para confessarmos a Deus os nossos pecados e pedir perdão a Ele. Primeiro, Jesus orienta como deve ser na oração a nossa conduta diante de Deus. Segundo, como nós devemos tratar na oração as nossas necessidades. Quanto a esse aspecto, ele toca primeiro a necessidade material física que nós temos no dia a dia. Ele toca em segundo lugar numa necessidade que é uma necessidade espiritual envolvendo o perdão de pecados. E em terceiro lugar, no verso 4, ainda no verso 4, ele orienta os discípulos para que peçam a Deus proteção. Olha, o teste na Escritura, a palavra aqui usada muitas vezes no Novo Testamento para teste, é traduzido também por tribulação. O teste, ele é benéfico. O propósito do teste ou da prova, como muitas vezes é usada no Novo Testamento, o propósito é de solidificar a nossa fé, é de fortalecer a nossa vida cristã, a fim de sabermos como melhor agradar a Deus no nosso dia a dia. A tentação, ela é maléfica. O propósito enquanto a prova tem o propósito de fortalecer a nossa fé, a tentação tem o propósito de corromper a nossa fé e de nos induzir a fazer e agir e decidir e a escolher caminhos que Deus não nos permitiu escolhermos. E o próprio Jesus aqui está colocando para os discípulos a instrução de que ao orar, eles devem orar pedindo para que Deus guarde as suas vidas. Sabe por quê? Porque se Deus não guardar a nossa vida, nós, uma vez recebendo a provisão de Deus, uma vez tendo os nossos pecados perdoados, pecados que nós cometemos no passado, se nós não recebermos de Deus proteção, nós haveremos de no futuro cometermos os mesmos pecados. Então, se a segunda instrução de Jesus diz respeito aos pecados cometidos no passado, a última instrução de Jesus diz respeito ao risco que temos de voltarmos a cometer esses mesmos pecados no futuro. E é por isso que ele está dizendo aos discípulos que eles devem suplicar a Deus por proteção espiritual. E como ele disse, e não nos deixes cair em tentação. Irmãos, neste mês de janeiro, apesar das minhas férias, eu tive várias oportunidades com a Andréia, minha esposa, em aconselhamento. E eu fiquei surpreso com a quantidade de situações tristes que nós tivemos que lidar durante esse mês de janeiro. Situações que você olha e fala: meu Deus, eu nunca poderia imaginar que este irmão, que essa irmã poderia viver uma experiência dessa natureza. Pessoas que não fazem parte do nosso contexto aqui local, pessoas de fora do nosso contexto, mas pessoas que antes ocupavam um lugar no nosso coração com muita admiração, pela consagração, pela vida
E eu dizia para Andréia que Deus tem misericórdia de nós, porque se irmãos como esses caíram, e caíram tão drasticamente, eu também posso cair. Nós também podemos cair. Ninguém está livre dessa possibilidade. Ninguém está livre dessa possibilidade. Não importa a formação acadêmica, não importa quanta experiência de vida cristã religiosa que você tem, não importa qual grau que você ocupa na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, não importa a sua idade, todos nós estamos sujeitos a um escândalo moral, a uma queda drástica na nossa vida com Deus. E no meio das nossas orações, pedimos por carro, pedimos por contas, pedimos por ascensão profissional, pedimos por tantas coisas. Jesus está dizendo: não se esqueça de pedir algo que é mais essencial para você. Peça a Deus que proteja a sua vida da tentação. Peça a Deus que, ao se precipitar no abismo, Ele te acolha e não permita que isso aconteça. Todos nós precisamos considerar nas nossas orações a nossa falência, a nossa fragilidade, a nossa inteligência arquitetada para fazer aquilo que aos olhos de Deus é representado por um grande distanciamento da comunhão com Ele. Então, primeiro, Ele instrui quanto ao relacionamento com o Pai, com Deus. Em segundo lugar, Ele aqui dá instruções quanto ao relacionamento na oração que nós devemos ter conosco mesmo. Senhor, abençoe as minhas necessidades pessoais, físicas, materiais, e etc, etc, etc. Senhor, mas perdoa também os meus pecados. Cancela, Senhor, as dívidas que eu tenho acumulado aos seus olhos, e não me deixe cair na tentação. E ele termina essa instrução agora voltando-se para a necessidade do outro, do próximo. E para essa finalidade, Jesus, no verso 5 ao verso 8, ele conta uma parábola, ele conta uma história que diz o seguinte, verso 5: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Porque aquela região da Palestina, com exceção de uma parte do norte da Palestina, aquela região predominantemente era uma região deserta. E naquela região se fazia, e ainda faz, muito calor durante o dia, e durante a noite a temperatura cai radicalmente. Então era comum muitas pessoas, principalmente idosos, mulheres e crianças, optarem por fazerem aquelas viagens de um lado para o outro à noite. E naquele contexto sociocultural não havia hotéis, pensões. Vamos para Jerusalém e lá nós encontraremos hotéis nos quais podemos nos hospedar com a família. Não havia. É por isso que a hospitalidade no contexto aqui de Jesus era considerado como algo extremamente importante para a religiosidade judaica. Então o viajante chegava na cidade, o que ele fazia? Ele saía batendo nas portas pedindo abrigo. Exatamente o que aconteceu com José e Maria, que tinha Jesus no seu ventre, pedindo abrigo. E esse viajante bate na porta da casa de um amigo, segundo a história que Jesus está contando, para ilustrar aqui a oração. E este amigo, de madrugada, como diz o texto, isso aconteceu à meia-noite, verso 5, já um horário considerado muito tarde para eles. Só que o amigo não tinha o que oferecer para receber aquele viajante. O que ele faz? A sequência da história diz que ele então vai até a casa do seu vizinho, do seu amigo, e ele então pede para que supra a necessidade daquele viajante que chegou à sua casa. Só que, como diz o verso 7, aquele que estava dentro da casa demonstra uma indisposição de atender aquele pedido. Nesse contexto, especialmente da Samaria, era comum as casas serem feitas em 2 plataformas. Embaixo eles aqueciam, colocavam madeira para queimar, e na parte de cima eles então dormiam. Então aquilo aquecia à noite e toda a família dormia junta no mesmo lugar. E o homem coloca como motivo, primeiro, a porta está fechada, verso 7. Segundo, os filhos estão com ele dormindo. Aí porque eles estavam dormindo juntos, é porque eles tinham uma estrutura para o aquecimento do chão, e eles dormiam ali no chão por causa do frio da noite. E ele então justifica
com esses motivos, a afirmação que ele faz no final do verso 7: não posso levantar-me para te dar. Mas o que é surpreendente nessa história é que no verso 8, aquele vizinho, ele insiste: digo-vos, segundo aí a palavra de Jesus, que se este vizinho não se levantar para dar ao seu amigo o que ele está pedindo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo, não apenas parte, o que tiver necessidade. O que acontece na história de Jesus é que este amigo vai à casa do vizinho em busca de suprimentos para o viajante que chegou à sua casa. E ele insistentemente, apesar da negação, da indisposição do seu vizinho, ele insistentemente pede. Uma vez que a família está acordada e o rapaz não para de bater na porta da casa, ele, por causa da importunação, levanta e atende. Ele conta essa história, e essa história aqui é uma parábola. E por ser parábola, é uma história contada ao lado, e não tem a finalidade aqui de dar significado a alguns personagens, como por exemplo Deus nessa história. O homem que está sendo importunado não pode ser identificado como Deus. Deus não é importunado por nossas orações. Segundo, a insistência não obriga, não constrange Deus a atender os nossos pedidos. Tem alguém que pensa: se nós insistirmos, Deus vai fazer, então vamos constranger a Deus, ficando semanas sem nos alimentarmos e insistindo com Ele até que Ele nos atenda. A nossa insistência na oração não determina uma resposta da parte de Deus conforme nós esperamos. Deus, ele tem compromisso com a sua aliança, Deus tem compromisso com o seu caráter, e não exatamente como nós pedimos. E a única possibilidade de pedirmos e termos resposta àquilo que nós estamos pedindo é se acontecer aquilo que inicialmente ele ensinou aos seus discípulos: santificado, Pai, seja o teu nome, e venha o seu reino. E aí, nesta experiência, nós saberemos qual é a vontade de Deus e pediremos de acordo com o caráter de Deus, e Ele prontamente atenderá. Do contrário, Deus não irá atender, porque simplesmente estamos insistindo. Porém, essa história aqui é contada por Jesus para reforçar um princípio da oração que deve orientar-nos com respeito à necessidade do próximo. É que a oração, ela deve ser marcada por um ânimo e não pelo desânimo. Muitas vezes nós oramos, o primeiro dia alguém vem a nós e fala: olha, ore por nós. Você fala: não, tudo bem, vou orar. E aí, para não violar a consciência, chega em casa e ora, mas se esquece de continuar orando por aquela pessoa. Eu tenho uma política pessoal, eu tenho uma listinha de oração, e algumas pessoas que eu assumi o compromisso, eu oro e insisto com Deus em oração, eu e a minha família. Nós temos há um pouco mais de um ano orando por uma família que não faz parte da igreja e que está passando por uma situação muito difícil. Nos chamou, conversamos, começamos a orar e fizemos um compromisso de oração. E isso nos ajuda muito para não desanimarmos na oração. E a gente vai falando: não, pode deixar que eu vou orar, pode deixar que eu vou orar, pode deixar que eu vou orar. E no WhatsApp é muito comum isso, né? Ore por esse motivo, e a gente manda aqueles desenhozinhos com as mãozinhas. Mas será que nós temos orado e nos dedicado à oração persistentemente por aqueles motivos? E a instrução de Jesus aqui, e ele vai reforçar isso a partir do verso 9, é que a oração, ela deve ser marcada por um ânimo, não pelo desânimo. Nós precisamos orar com ânimo e não deixarmos de orar pelas pessoas. Olha o que diz, por exemplo, o verso 9: por isso, uma vez que ele conta essa história, mostrando a insistência daquele rapaz à porta do seu vizinho para atender a necessidade do viajante que chegou à sua casa: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-vos-á. Jesus mostra uma progressão: pedir, buscar e bater, com a intenção de mostrar a insistência que fora ilustrada na parábola que ele havia contado para os discípulos. Você pede a Deus, você pede a Deus, você pede a Deus, e você insiste com Deus. E há de fato orações que Deus atende quando nós chegamos a determinados níveis de interesse. Por exemplo, seu filho sai de casa para comprar um pão e esse trajeto demora 5 minutos. Passados 10 minutos o seu filho não voltou. Você já está preocupado, a mãe já está preocupada, já está ansiosa.
mas passam-se 30 minutos e o seu filho não voltou. Você sai de casa desesperadamente naquela padaria para saber o que aconteceu, que seu filho não voltou, e você é surpreendido com a notícia que o menino nem lá chegou. Você volta para casa, já liga para o seu esposo, para a sua esposa: olha, ele saiu e desapareceu, não sei o que eu faço, e começa um desespero total. Mas passam-se 2 horas, o menino ainda não apareceu. Seu coração está ansioso, você já está chorando, você está desesperado, você já está desesperada. E nessa hora, se você ora com uma intensidade que não poderia ser comparada se você tivesse orado naqueles primeiros 5 minutos de atraso do menino. Porque a oração é um meio de comunicação com Deus, e Deus busca orações que sejam sinceras a favor dos outros. Aquelas orações desinteressadas, apáticas, que servem a um protocolo social: pode deixar, meu irmão, que eu orarei por você. E quando ora sem o menor interesse pelo que está acontecendo, nem um feedback: e aí, eu estou orando por você, como é que está a situação? E aí a pessoa do outro lado fala: opa, esse aí realmente está orando por mim. É isso que nós precisamos aprender na experiência de oração pelos outros. E Jesus conta essa parábola justamente para mostrar que a favor da necessidade do outro, nós precisamos bater, buscar e pedir, buscar e bater. Ou seja, a oração pelos outros deve ser marcada por uma insistência. A intercessão aqui, ela é caracterizada pela capacidade de nos colocarmos dentro da necessidade daqueles que estão precisando do socorro divino. E sem essa experiência, irmãos, de nos colocarmos no lugar daqueles que carecem do socorro de Deus, as nossas orações a favor dessas pessoas não alcançarão o nível necessário que a palavra de Deus recomenda de nós na experiência da oração. E Jesus termina aqui verso 11 e verso 13, reservando àqueles discípulos um princípio que é fundamental também. Ele diz: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus são capazes, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, assim como o personagem daquela parábola, se nós que somos maus somos capazes de levantarmos de madrugada da nossa casa, de pedirmos, de buscarmos e de batermos na casa do vizinho para que nos dê aquilo que precisamos para acudir o viajante que chegou à nossa casa, se nós que somos maus somos capazes de fazermos coisas boas por aqueles que nos pedem ajuda, e aí vem a lógica do ensino de Jesus com respeito a essa instrução: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós podemos pedir a Deus, porque Deus é Pai. Se nós que somos pais somos capazes de cuidar e de suprir a necessidade dos nossos filhos, nós que somos maus segundo Jesus, nós que misturamos sentimentos bons e ruins pelas pessoas, somos capazes de no final até fazermos coisas boas por elas. Imagina Deus que é perfeitamente santo, imagina Deus que é perfeitamente justo, imagina Deus que é perfeitamente relacionado conosco através do seu Filho como Pai. Então nós podemos buscar a Deus e pedir a favor dos outros. Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está aplicando a lei ao princípio da oração. Ele dá instrução sobre como amar a Deus em oração, como amar a nós mesmos na oração e como amar o nosso próximo na oração. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus aplica a lei à oração. Pai, santificado seja o teu nome, venha o seu reino. Supre as nossas necessidades materiais, perdoe os nossos pecados e nos protege da tentação. E Senhor, acuda aquele que está sofrendo, vá ao socorro daquele que está enfermo, daquele que ainda não encontrou emprego, que está deprimido, que está sofrendo por causa disso, aquele que está sofrendo por causa da solidão e que se sente desamparado, aquele que não tem pai, que não tem mãe,
aquele que está aqui no nosso meio, mas ainda não conhece o Senhor Jesus e ainda não tem uma experiência como filho com Ele. E fazendo isso, se colocando na necessidade e no lugar desses que precisam do socorro de Deus. Essas são as instruções que o Senhor deu aos seus discípulos e que devem acompanhar a nossa experiência de oração também. E eu gostaria, irmãos, antes de encerrarmos esse momento, de desafiá-los, de colocar na sua agenda um momento, um dia da semana que seja, para que você possa se dedicar à oração. Você tem 7 dias na semana. Coloque na sua agenda: sexta-feira, de tal hora a tal hora, eu vou entrar para o meu quarto e eu vou me dedicar à oração. Pela palavra de Deus, Deus fala conosco, e pela oração nós falamos com Deus. É um relacionamento. Se negligenciarmos a leitura da palavra de Deus, se negligenciarmos a oração, nós vamos enfraquecer gradativamente a nossa vida espiritual, e as tentações deste mundo passarão a ter mais forças do que a nossa intenção de agradar a vontade de Deus. E é por isso que muita gente, embora na igreja, está muito distante do Senhor, mas ainda há tempo de voltar-se para Deus e de se comprometer a ter uma vida de oração. Orar por esta igreja, orar pelos pastores dessa igreja, pelos presbíteros dessa igreja, pelos diáconos dessa igreja. Nós estamos nos aproximando de um processo novamente eleitoral para presbíteros e diáconos da nossa igreja, e precisamos assumir diante de Deus, como igreja, o compromisso desde já de orarmos por esse processo, para que a vontade de Deus, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus seja revelada através daqueles que serão eleitos naquele dia. Hoje à noite, faça o compromisso de ter uma vida genuinamente de adoração a Deus, dedicando-se à oração. No meio das tarefas do dia a dia, reserve aquele dia, aquele horário em que você vai orar ao Senhor. Você está dirigindo o seu carro? Continue orando, vá orando. Está dirigindo o seu carro? Está orando. Está andando em direção ao ponto de ônibus? Dedique aquele tempo que você vai caminhar para o ponto de ônibus em oração. Vai dormir, antes de dormir, que é o momento de descanso, todo mundo está quietinho. Ore ao Senhor, adore ao Senhor, ore por você. Nós temos tantos motivos pessoais, e coloque diante de Deus aqueles que carecem das nossas orações. Nós temos um boletim, uma lista grande de pessoas que estão pedindo para todos nós orarmos. Por que não, no meio da semana, pararmos e começarmos a orar por isso? Ore por essas pessoas. Faça hoje o compromisso de orar por essas pessoas. O meu pai, e eu encerro com essa palavra, ele até hoje, ele não teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. E eu venho orando pelo meu pai, eu venho orando pelo meu pai, eu venho orando pelo meu pai. Esses dias, mais uma vez, eu sentei com ele, ele está passando por muitos problemas de saúde. Não sei até quando eu terei a experiência de estar ao lado do meu pai. Pode ser que não dure muito mais. Ele está passando por muita dificuldade de saúde. E eu mais uma vez falando do Senhor Jesus para ele, por que foi necessário Jesus vir, por que foi necessário Jesus morrer na cruz, por que nós temos hoje a palavra de Deus. E em um certo momento ele falou assim: filho, ele me chama de Rico, né? Rico, vamos mudar de assunto? Mais uma vez ele fechou o coração, aquilo doeu, mais uma vez ele se fechou. Mas eu sei que Deus é Pai, e Deus ainda está dando para ele a oportunidade de invocar o seu nome. Eu sei que Deus pode salvar a vida do meu pai. Eu não posso desistir de orar pelo meu pai. Eu não posso deixar de orar por ele. Você não pode deixar de orar pelos seus filhos. Você não pode desanimar de orar pelo seu cônjuge. Às vezes o seu cônjuge está passando por dúvidas, por dificuldades, por falta de alguém do lado que interceda por ele. Não deixe de orar pelo seu casamento, irmãos. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de orar pelas pessoas que convivem com você e que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Insista. Faça o compromisso de, durante todo este ano, ter alvos de oração, de orar insistentemente, sem desanimar. E eu tenho certeza que à luz daquilo que o Senhor nos instruiu nessa noite, se nós obedecermos, nós receberemos inúmeras bênçãos do Senhor durante esse ano. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas nossas famílias. Abaixe sua cabeça.